Mateus capítulo 26, eu quero ler com você o que está registrado em Marcos, mas também em Lucas e João. Eu quero ler o Evangelho de Mateus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e a seus discípulos disse: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Interessante que ele não levou todo mundo, ele levou só 3 pessoas. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza. Ficai aqui comigo e vigiai. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Ele não volta para os 12, ele volta para os 3. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... E indo, segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, e dizendo as mesmas coisas. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Nós estamos fechando como desenvolver uma vida poderosa de oração, e você deve ter observado os comentários do autor sobre essa faceta do ministério de oração, que é a intercessão. É você se colocar entre, interceder, buscar, pedir, rogar, não em favor de si mesmo, mas do outro, do próximo, ou de alguém, ou de um estado, de um país, de uma igreja. E o autor aqui trabalha ilustrações maravilhosas para a sua vida, que se você não leu, você deve ler. E quando eu pensava sobre essa palavra, em trazer esse assunto, Deus me levou para esse jardim. E baseado no que o autor do livro traz na página 114, ele fala: para desenvolvermos uma vida poderosa de intercessão por pastores e líderes espirituais. E nessa noite eu queria falar disso. E eu queria muito falar sobre intercessão pelos pastores e pelos líderes espirituais. Nós precisamos, irmãos, interceder por todas as pessoas. Os irmãos ouviram aqui aqueles que, em função das atividades, do horário, do trânsito, conseguiram chegar logo no início, mas eu convoquei a igreja em oração. Vamos estar orando pela irmã Nilva. Foi encontrado um tumorzinho, pequenininho, mas maligno. E nós cremos que a irmã Nilva vai ser curada pelo Senhor, amém? Essa é a nossa fé, nós cremos nisso. E os médicos disseram que ele é tão pequenininho que com a cirurgia tira, não precisa nem de quimio nem radioterapia. Mas a minha oração, e eu quero que a sua oração seja que nos exames pré-operatórios, quem sabe Deus já não curou ela hoje, agora. E quando ela for lá fazer o exame, cancela a cirurgia. Eu não entendi nada, sumiu. Nós cremos assim, viu, irmã Nilva? E você não está sozinho, nós estamos com a sua igreja, você tem a sua igreja. E o que a irmã Nilva precisar, nós vamos apoiar. Nós estamos junto da irmã. Nós precisamos interceder.
Não há ninguém aqui diferente um do outro. Hoje existe um grupo que eu acho eles muito sinceros. O grupo dos desigrejados. Quem já ouviu falar de desigrejados? Os desigrejados, eles são um fenômeno da igreja pós-moderna, com acesso à informação e a capacidade do homem ler cada vez mais aquilo que os pastores leem, que os seminários expõem. Muitos se dão o luxo de serem tão conhecedores das Sagradas Escrituras que questionam tudo e todos e decidem viver com o pastoreio do seu próprio ventre. São pessoas inteligentes, são pessoas frustradas, são pessoas atropeladas pela instituição, são pessoas abusadas de uma coisa que a gente chama hoje de abuso espiritual, pessoas que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, confirmam com todas as suas doutrinas, mas não estão incluídos numa comunidade. São desigrejados. Pessoas que se decepcionaram tanto com pastores, discordam tanto do que é feito, que diz assim, bem, eu não concordo com eles, e eu vou embora, eu vou viver a minha igreja. E eu acredito que existem pessoas que são tão nessa direção, que se eles fundassem uma igreja, eles iam querer sair da igreja deles, que eles mesmos fundaram. E quando eles se tornassem pastores, eles iam ser uma pedra de tropeço nele mesmo que é o pastor da igreja. São os desigrejados, pessoas que eu não quero saber de comunidade. São pessoas que veem pastores, líderes espirituais, sempre como leões, como lobos, como pessoas, e existem, muitos. Nós estamos na 7ª, e eu estou seguindo toda semana. Pastor Zé de Jesus, quando pregou, falou pelo capítulo 6. Pastor Gesiel, quando pregou, falou pelo capítulo 5. E eu hoje estou falando pelo capítulo 7, porque o assunto do livro traz o capítulo. A gente orar pelos pastores, orar pelos líderes, interceder por homens e mulheres que receberam de Deus, responsabilidades diferentes das responsabilidades que alguns da igreja receberam. Então não existe diferença, pastor não é melhor do que ovelha, pastor não é mais espiritual do que o crente, pastor é ser humano como qualquer um. E não é diferente, só que a responsabilidade é uma, você tem uma responsabilidade, eu tenho outra, e no final das contas eu vou dar contas a Deus como aquele que vela pelas almas. E os irmãos vão dar contas a Deus pelas obras que de antemão Ele preparou para que você andasse nelas. É o que a gente vai fazer no final. Então, eu fico muito feliz do autor ter desenvolvido isso. Vamos orar, mas vamos orar também pelos pastores, vamos orar pelos líderes. E a gente podia dar vários motivos aqui, mas eu gosto de olhar para a Bíblia. E por que a gente deve orar por pastor e por líder espiritual? Porque o Supremo Pastor pediu oração. Eita! Algumas coisas que Jesus fez, como por exemplo, o seu batismo. Ele precisava se batizar, irmão? Sim ou não? Não. Por que ele se batizou? Para dar o exemplo. Jesus precisava, cuidado agora, hein? Jesus precisava orar, sim ou não? Precisava. Jesus não orou para dar o exemplo. Jesus orou porque ele precisava orar. A igreja evangélica no brasileira, ou ela acredita que Jesus foi 100% homem, ou a gente vai continuar vivendo esse negócio de vida secular e vida espiritual. Quando Deus quer que você viva de maneira espiritual em qualquer lugar. Aqui eu não faço isso porque o pastor está, porque eu estou diante da igreja. Mas lá, como não tem ninguém. Jesus precisava orar. Quem foi que te criou, irmão? Quem foi que criou você? Deus. E você um dia aprendeu a falar, não aprendeu? Você já parou para pensar na infância de Jesus? Jesus aprendeu a falar
Ou ele já nasceu falando? E aí? Ele aprendeu a falar ou ele já nasceu falando? Irmãos, é incrível o ser humano de Jesus. Deus saiu do ventre de Maria e chorou. Não chegou e, oi mãe, tudo bem? Eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu tenho um ministério, eu vou crescer, vou morrer numa... Não. Ele abriu mão para ser vulnerável. Ser humano é se colocar na vulnerabilidade da vida. Jesus amou a gente tanto que se fez gente para morrer no lugar da gente, por amor a gente. E esse supremo pastor que precisou aprender a falar, que precisou aprender a andar, ele criou o ser humano, ele com a sua palavra fez todas as coisas, e agora precisa segurar na mão de Maria e se cair, puf, Jesus, 100% Deus e 100% homem. E aqui no Getsemane, ele chega para os discípulos dele, ele tem um grupo, mas Jesus sempre entendeu o discipulado, ele sempre foi criticado por discipulado. Jesus também foi chamado de paneleiro, porque a panela de Jesus era Tiago, Pedro e João. Não, Jesus prefere mais os 3. Jesus tinha foco no discipulado. E dos 12, ele chama só 3. Dos 12 dorminhocos, ele diz das 3. Imagina os outros, né? Lá vai lá, a panela de Jesus. E vai os 3 para mais perto. Para um discipulado, não tem nada a ver com panela, é treinamento. São pessoas que estão mais disponíveis para aquilo que ele queria fazer na igreja. E você pode olhar para o Novo Testamento, quem é que foi usado com a primeira pregação para ganhar 3.000 pessoas e depois 5.000? Quem que pregou? Foi Bartolomeu ou foi Pedro? Quem foi que deu uma palavra no concílio de Jerusalém, quando se definia para escrever, para se mandava a carta sobre os incircuncisos? Quem é que traz uma palavra de equilíbrio para a igreja? Tiago, o teólogo. Pedro, João, Tiago. Quem é que foi considerado o apóstolo do amor e escreveu a carta ao Apocalipse? João. E os outros? Bênção, foram utilizados. Então o discipulado é isso, não tem nada a ver com panela, pretensão, amar mais um, não, mas é um projeto, só isso. Jesus chama esse pessoal mais perto e Jesus pede o que para eles? O que Jesus pede, irmãos? Vigiem comigo. Orem por mim. Se o pastor dos pastores, o Supremo, o Criador, o Redentor, na sua humanidade, ele podia curar os enfermos e curou. Ele andava pelas águas, quando quis andar, andou. Ele parou o vento e parou. Ele ressuscitou mortos. E agora ele fala assim: orem por mim, intercedam por mim, vigiem comigo, é comigo, junto, me sustentem em oração. Eu vou ali orar e você fica me cobrindo de oração, Pedro, Tiago e João. Então, sabe por que a gente tem que orar pelos pastores? Porque o pastor que não precisava de oração, pediu oração. Tão bonito isso, irmãos. Tão bonito. E aí, eu encontro nesse texto aqui, de maneira expositiva, como eu gosto de pregar, o pastor Maurício desenvolve uma série de mensagens. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens. Um dia eu vou aqui falar para a igreja o que é sermão temático, sermão textual, sermão expositivo, para a gente poder entender algumas coisas. E de maneira expositiva, olhando para o texto,
eu quero dizer apenas duas coisas do porquê que nós devemos orar pelos pastores e pelos líderes. Por quê? E para quê? Por que que nós precisamos tanto de oração? Sabe por quê? Nós também temos um mundo emocional totalmente vulnerável. Olha o que diz Jesus. Irmão, foi Jesus que disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava triste. Eu suponho que por causa de ter que receber o pecado da humanidade. E ele, quando chega para orar, ele fala assim para os discípulos: ó, ora aqui por mim, que eu estou triste, até a morte. Aí ele vai falar com o pai: pai, se possível, me livra desse cálice. Que cálice? Talvez não é o da cruz. Talvez não seja o de ir para a cruz. Seja o de ter que receber o pecado do ser humano no seu corpo santo. E ele morreu sem pecado. Nunca pecou. Foi tentado por tudo, mas nunca pecou. 100% santo, 100% Deus. Os pastores têm uma vida emocional totalmente fragilizada. Eu acompanhei a depressão de um pastor. E orar por um pastor, orar por um líder, não é só estar de joelho na madrugada, não. Porque a intercessão, por que nós vamos orar pela irmã Nilva? Nós vamos interceder, porque nós a amamos. E o que é interceder? Interceder é o quê? Ajudar. É ajudar uma pessoa. Interceder é ajudar alguém em favor de outra pessoa. Eu estou nessa intercessão. E interceder por um pastor é ter cuidado com o que você fala para o pastor. É ter cuidado com o que você diz para um líder. E agora não precisa ser pastor. O seu líder do ministério de louvor, pelo líder do ministério da igreja, pelo líder do ministério A, B, C, D. Orar por pastores e líderes é ter cuidado com o que se diz, porque o mundo emocional de uma pessoa que vive ouvindo críticas, os psicólogos aqui podem me ajudar, ele é totalmente vulnerável, é um campo minado. E você sabe por que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz por um líder e para um pastor? Porque um pastor e um líder tem que ter muito cuidado com o que diz com a ovelha. E isso cai e recai sobre a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que está numa liderança. Você está lá na liderança de alguma coisa, você é o líder, a líder, e aí de repente você dá uma palavra e aquela palavra desconstrói, mas você, e é líder, hein? Então é muito difícil medir as palavras. Tem pastores que estão tristes, angustiados, amargurados e que precisam de oração. Ore pelos pastores, ore pelos líderes. Porque eles precisam de oração, porque o mundo interior deles é igualzinho ao seu. Você já teve a experiência de na sua família ter alguém em depressão? Você já teve a experiência na sua família de alguém? Um pastor também pode ficar em depressão. Um pastor também pode surtar, como muitos estão surtando. Existem pastores que decidiram voltar a trabalhar, voltaram a pescar, porque não suportaram emocionalmente as durezas dos embates do ministério. Fala assim: Deus, para não magoar ninguém, deixa eu voltar lá para o banco, deixa eu voltar para a escola, e eu vou pastorear da mesma maneira, porque eu não preciso de título de pastor para ser pastor, porque o pastoreio é um dom que Deus deu. Então,
Ore pelos pastores que você conhece. Ore pelos líderes, porque eles precisam. Se eles estão em pecado, ore para que eles se arrependam, mas interceda. Se você sabe de alguma coisa errada, vá até ele. Chame ele. Sente com ele e diga: você errou. A Bíblia diz que você errou. E pronto, acabou. O pastor de verdade tem que fazer o quê? Eu estou errado. O que um pastor de verdade faz? Cai em arrependimento. Meu irmão, muito obrigado. Você é um Natan sobre a minha vida. Aleluia, o irmão me salvou. Que bênção. Ore. Em momento nenhum da história da revelação de Deus, Deus agiu sem liderança. Olha para o tempo do Gênesis. Quem era o líder? Segundo o apóstolo Paulo em Hebreus, Adão. Depois começa a história. Quem é o líder? Abraão. E começa. Os patriarcas, os profetas, os juízes, os reis. E quando não havia liderança, o povo se corrompeu. Depois do tempo da revelação da antiga aliança, Deus continua liderando o planeta e todas as coisas através da sua igreja. E vem então quem? Jesus. Jesus vai e fica quem? Os 12. E depois dos 12 vem a igreja apostólica, os pais da igreja. Nunca existiu o movimento chamado igreja sem líder. Porque Deus nunca trabalhou sem líder. Vamos orar por essas pessoas que Deus tem vocacionado para guiar o seu povo, para amar o povo, para servir o povo. Eu queria desafiar você, não fique com o coração endurecido com o que você vive hoje. Eu sou pastor e os colegas aqui presentes devem viver a mesma experiência. Pastor hoje não faz mais financiamento. Ser pastor hoje, antigamente era quase uma carta de avalia, né? O avalista. Ah, você é pastor? Não, pode fazer porque ele é pastor. Hoje, não faz não, porque ele é pastor. Eu sei de um banco no Brasil que a diretoria, está aqui a chave, a diretoria geral nacional deu uma ordem. Não se empresta mais dinheiro para pastor. Muito triste. Pastores que estão roubando igreja. Pastores que estão querendo manipular a igreja. Pastores que estão querendo detonar a igreja. Pastores que estão morrendo no púlpito e estão matando a igreja. Pastores dos piores. Mas no meio disso tudo existem gente séria, existem pastores sérios, existem homens de Deus sérios. No meio de uma liderança evangélica no Brasil traiçoeira, vergonhosa, existem líderes que são sérios, que amam a Deus. Não deixe o seu coração ser contaminado pelos dias de hoje. Não diga que todo pastor é. Eu não tenho nem condição de responder. Não diga. Você conhece pastores. Ah, mas ele fez isso e aquilo. E o que você fez? Os pastores, os líderes. Eu falo pastores aqui, pastores e líderes. Os líderes que choram. A irmã que falou. Como é bom saber que tem gente que ora por você. Geralmente são seus líderes. Geralmente. Porque um líder de ministério que não ora pelo seu ministério, um pastor que não ora pelas ovelhas, interceda pelos seus líderes por causa do mundo emocional dos seus líderes. O mundo interior. Jesus chega para ele e fala assim, ó, orem por mim porque eu estou cheio de tristeza. Os pastores também ficam tristes, se decepcionam. Muitas igrejas se decepcionaram com pastores. Muitas igrejas. Muitas igrejas sofreram por causa de pastores.
Muitas igrejas quebraram por causa de pastores, mas muitas igrejas fizeram pastores chorarem. Muitas igrejas quebraram pastores. Muitas ovelhas quase que mataram pastores. Então vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos pastores da sua igreja. Vamos orar pelos líderes da sua igreja. Vamos interceder pelos pastores da nossa denominação, dos pastores sérios evangélicos no Brasil. Ore pelos pastores. Você quer ter uma vida poderosa de oração? Passe um tempo diante de Deus, orando pelos pastores. Momento de apelo evangelístico na igreja. Eu estou sempre intercedendo por alguém, quando não sou eu que estou fazendo o apelo, e estou sempre agradecendo a vida do pastor Sebastião Ferreira. Ele nem sabe que eu existo, mas em junho de 2003, lá na Vila da Penha, ele foi usado para trazer a palavra ao meu coração. Eu levantei a mão e fui lá. Às vezes, na hora do apelo evangelístico, muitos irmãos acham que aquele momento não é para ele, não é para ela, levantam, saem, vão para o Facebook. O pastor está falando com os não crentes. Em último lugar, para fechar, nada de novo, né? Mas Jesus diz algo muito interessante. Verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é? Ore, porque os pastores e os líderes, quando caem, trazem um prejuízo muito grande. Pastor também tem a carne fraca. Eu não vou discutir isso aqui no púlpito com você, discutir no bom sentido da coisa, de expor aqui, porque a exegese que eu tenho do grego, eu confio claramente que Jesus está dizendo que a carne é fraca ali, não é dos discípulos não, é a dele. E ele fala assim, ó, orem, porque o Espírito está pronto. Opa, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas a carne está me pedindo. E ele sai para orar, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Isso só se resolve no grego. E ele também está dizendo isso para os discípulos. Então eu quero ficar com os discípulos. Orem porque a carne é fraca. Orem pelos pastores e pelos líderes, porque o mundo emocional deles é muito fragilizado pela quantidade de palavras que se repete e que se emitem. Emite na direção. Então, uma palavra às vezes entra. Eu dizia para esse pastor que eu acompanhei na depressão, querido, mas essa igreja te ama. São 2, 3 só que... Mas uma igreja inteira o amava. Mas a palavra de uma pessoa entrou assim no coração. Meu pai acompanhou de mais perto ainda. Sabia da luta que era para tirar aquele pastor de casa no domingo para ele pregar. E ele pregava e voltava para casa e para a cama. Agora, orem também pelos pastores e líderes, porque a carne dos pastores também é fraca. Nós somos sujeitos a todas as tentações que os irmãos são. Todas. Quando um pastor cai em adultério, é uma farra na boca do povo. E sai todo mundo por aí. Mas quando o irmão cai em adultério, o que se espera de um pastor? A princípio, a correção da palavra. E se houver o coração arrependido, o acolhimento, o amor, a ministração, a exortação, a disciplina, o acompanhamento, o discipulado. Na hora que eu errei, eu fui jogado para fora. Não, foi jogado para fora não. Você que pulou, porque não quis se arrepender, queria viver em pecado. É outra coisa, estou falando do coração arrependido. E quando um pastor pisa na casca de banana, dá uma escorregada lá, cai, se arrepende,
e já era. O conselho que eu já pude dar a um foi: mude de campo, vai pastorear em outro lugar, porque você vai sofrer demais. Eu lembro quando o pastor, que já falecido, professor do Betel, um grande homem de Deus, entrou pela primeira vez na capela do Seminário Betel. Eu estava sentado lá atrás. E aí um seminarista fez assim, me catucou: tá vendo esse pastor aí? Caiu em adultério. Aí eu olhei assim, não, mas a esposa perdoou. E aí, um homem de Deus, tinha que ver, restaurado. Você tinha que ver aquele homem falando sobre casamento. Um negócio assim que você não explica. Falei, meu Deus, anos, sofreu até no final da sua vida. A carne dos líderes e dos pastores, ela é fraca. Ela precisa da sua oração. Porque o diabo sabe que quando toca ali, numa igreja onde o pastor passa pelo divórcio, nos 3 próximos anos, há um índice de divórcio nessa igreja de 30% a 40%. Todos aqueles casais que estavam se segurando, quando o pastor se divorcia, ele, já que o pastor divorciou, né? Aí, é muito triste, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Os pastores caem, os pastores erram. Quem conhece os Narcóticos Anônimos? Levanta a mão. Projeto assim, já ouviu falar de Narcóticos Anônimos? Quem já ouviu falar dos Alcoólicos Anônimos? Alcoólatras Anônimos? Quem já ouviu falar do grupo de Pastores Anônimos? Há um grupo de pastores que cuida anonimamente de pastores que caíram. Eu sei que pesa muito, por isso que eu já fiz a minha oração lá, e Deus sabe como é que eu falo. Falei, Deus, se o Senhor vê na minha trajetória ministerial, na minha trajetória de vida, eu defraudando a igreja, se o Senhor vê na minha trajetória de vida adultério, me leva, me mata. Porque eu não posso fazer isso com a igreja do Senhor e nem com a minha esposa. Os irmãos já ouviram falar isso aqui, de vez em quando eu vou repetir. Essa é a minha oração diante do Senhor. Não é diante dos irmãos, não é diante de Deus. Eu faço ela agora de novo. Por isso que às vezes eu fico com medo de morrer. Como eu já disse. Aí as irmãs olharem para a Aline assim, fica firme, Aline, Deus vai te honrar. Achando que eu ia fazer alguma coisa, né? Eu não posso fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas os pastores passam pelos mesmos problemas, os líderes passam pelos mesmos problemas. Pelos mesmos problemas. Vamos orar pelos pastores. Qual foi a última vez que você foi no gabinete de um pastor que você ama, ou que você diz que ama, para orar com ele? Só para orar. Pastor, eu vim aqui lhe dar um abraço e orar. Mas na hora do problema e do desespero, a primeira coisa que você pensa é ligar para o pastor. Os pastores precisam de oração. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que intercede por mim e pelos pastores. Na sexta-feira, eu estava num tempo de atribulação tremenda, em função de tantas atividades, tanta coisa. E o telefone tocou, eu não sabia quem era, eu não atendi, porque não dava para parar. E o telefone tocou, insistiu. Alô? Ô, pastor Maurício? É a irmã fulana. Ô, minha irmã, tudo bem? Estou ligando só para orar com o irmão, que eu sei que esse final de semana você tem muitos compromissos. Ó, irmão, eu quebrei da hora. Sou sua intercessora. Liguei para orar com você. Irmãos, até o copo de água cai. Eu sei que tem gente que passa por mim e fala, pastor,
Não tem um dia que eu não ore pelo irmão. Diretoria dessa igreja, como eles têm orado pelos pastores. Como eu tenho sentido a intercessão da diretoria da igreja. Como eu tenho sentido a intercessão. Alguns e-mails aí de lideranças, irmãos que trabalham com o pastor pelo e-mail, vai lá, pastor Maurício, pastor mais feliz da terra. Eu coloco lá. Sou muito feliz nesta igreja. Mas tem muitos pastores chorando. Sou muito amado nessa igreja. Sou muito bem tratado pelos irmãos. Mas tem muito pastor chorando. Muito líder de igreja chorando. E se você quiser desenvolver uma vida poderosa de oração, não esqueça de incluir lá no seu caderninho os pastores, os líderes. Os líderes. Porque eles carecem da sua oração. Senhor, eu quero te colocar nesta noite a vida do pastor José de Jesus, do pastor Josiel. Quero te colocar a vida do pastor Eromi, do pastor Sebastião Ferreira, do pastor Cláudio Ferreira Dias. Eu quero te colocar a vida do pastor Marcelo Tenório Cavalcante. Quero te colocar a vida do pastor Antônio Luiz Marques. Quero te colocar a vida do pastor Oliveira de Araújo. Quero te colocar a vida do meu irmão, pastor Roberto, que para mim já é um pastor. Quero te colocar a vida de tantos homens do Senhor, da pastora Carmen. Quero te colocar a vida dos pastores que presidem a denominação batista. Quero te colocar a vida do pastor Ariovaldo Ramos nas tuas mãos, do irmão André. Quero te colocar a vida do pastor Ed René Kivitz, pastor Márcio Capelli. Quero te colocar a vida de tantos homens e mulheres do Senhor que influenciam e influenciaram a minha história e a minha vida. Quero te agradecer pela vida do pastor José dos Reis Pereira. Quero te agradecer e orar pela vida do pastor Dami Ferreira. Colocar a vida do pastor Rui, do pastor Reginaldo, do pastor Fábio Zambaldi, do pastor Jorge Alberto, do pastor Leonardo, do pastor Reinaldo, do pastor Luiz Cláudio. Quero te colocar, Deus, a vida do irmão Cristiano, que tem sido um pastor aqui nessa associação. Pastores frágeis, simplesmente homens que ouviram o chamado do Senhor. Preserva a vida emocional deles e de todos os outros pastores, pastor Josué Valandro, pai, filho. Guarda a vida deles, pastor Gama, os pastores do Senhor espalhados pelo Brasil, pastores sem nome, pastores desempregados, pastores com problemas financeiros, pastores com problema no casamento, pastores que caíram, pastores sem igreja, pastores em crise na igreja. Nós te apresentamos a vida dos pastores, dos líderes. Quero te apresentar os líderes desta igreja, do irmão Edmilson, da irmã Rita, do irmão Osimar, irmã Denires, irmã Glecieda, irmã Glória Mendes, irmã Zilma, Humberto, Ivan, diretoria da tua igreja. Te apresentar a vida dos líderes de ministério, do irmão Jonas, da irmã Rosigleis, do pastor Gesiel, da irmã Vera, do João. Senhor, ajuda os líderes e os pastores. Guarda a nossa vida. Muito obrigado pela Igreja Batista de Itauá. Um presente imerecido do Senhor para a minha vida. Obrigado porque aqui eu tenho mães e pais de oração.
Obrigado porque aqui eu tenho certeza que eu conheço, muitas pessoas me conhecem, mas eu não conheço todas as pessoas. Muito obrigado porque eu não conheço tanta gente que intercede por mim, eu nem sei nem o nome ainda. Eu te peço que o Senhor abençoe essas vidas que de madrugada estão de joelhos intercedendo por mim, pela Aline, pela Bruna, pelo Lucas. Quero te agradecer pelos irmãos que de manhã acordam e colocam a vida da família pastoral nas tuas mãos. Eu te louvo, Deus. Muito obrigado porque no nosso Getsemane nós temos encontrado outros discípulos que estão acordados, vigiando. Muito obrigado, Senhor. Guarda a nossa vida, guarda o final do ano da tua igreja diante de tantos e lindos desafios. Nos ajude a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.